Temos agora na construção do conjunto dos inteiros como um sistema axiomático. Reparem que o sistema axiomático que será construído aqui, ele não pretende ser o mais perfeito do ponto de vista matemático, mas ele é um modelo bastante bom do ponto de vista didático para que a pessoa se acostume com o funcionamento do sistema axiomático. Então, nós faremos aqui agora a construção axiomática do conjunto Z dos inteiros. Bom, nós vamos admitir como conceitos primitivos. Em primeiro lugar, o próprio conjunto Z dos inteiros vai ser admitido como sendo um conceito primitivo. O que isso significa? Significa que em nenhum momento nós vamos definir o que significa um número inteiro. Eles existem e vão se comportar de uma certa forma. Outro conceito primitivo desse sistema axiomático são os operadores binários de soma e produto em Z. Então, o que significa quando eu falo em operador binário em Z? Um operador binário em Z nada mais é do que uma função que pega dois parâmetros em Z e retorna um outro parâmetro ainda em Z. Por isso é binário, porque tem dois parâmetros. E é aquilo que nós esperamos, né? Porque a soma, ela pega dois números inteiros e retorna um novo número inteiro. E, analogamente, o produto. Então, nós não vamos definir o que significa a soma de dois inteiros ou o produto de dois inteiros. Admita que essa noção existe e que ela satisfaz as propriedades que serão descritas pelos axiomas. Uma observação importante é que, como o conceito primitivo define a soma como um operador binário, significa que você não pode somar mais do que dois números de cada vez. Então, neste momento, essa expressão A mais B mais C, ela não faz sentido. Você tem que especificar que você está trabalhando ou com essa daqui, dependendo da ordem. E o terceiro conceito primitivo é um operador relacional em Z denominado de menor ou igual, que é uma forma só de dizer que é o seguinte: existe uma noção de você comparar dois números inteiros e dizer que é ou não verdade que A é menor ou igual a B. Dependendo dos valores de A e B, isso vai ser verdade ou não vão ser verdade, tá? Então, recordem que conceitos primitivos, eles não estão sujeitos a definições. Se perguntar a natureza de um conceito primitivo, não é considerado uma questão matemática, é considerado uma questão filosófica. Então, dentro desse modelo axiomático, você não vai se perguntar o que é um inteiro, você não vai perguntar o que é a soma ou o produto, ou você vai se perguntar o que é menor ou igual. Você admite que essas noções existem e os axiomas vão dizer como essas noções se comportam. Bom, agora que nós já especificamos quais são os conceitos primitivos do nosso sistema, está na hora de nós declararmos quais são os axiomas que vão descrever como esses conceitos se comportam. Então, eu vou começar especificando 4 axiomas. Na verdade, no total nós teremos 16 axiomas, porém, por motivos didáticos, eles serão introduzidos pouco a pouco. Então, nós começaremos com esses 4 axiomas que são chamados de axiomas da soma, porque eles se referem às propriedades exclusivamente da soma. Então, o primeiro axioma, ele é a propriedade associativa da soma. Ele vai dizer que se eu tiver 3 inteiros, se eu somar A mais B e o resultado somar com C, isso dá a mesma coisa que somar A com a soma de B mais C. Então, é uma propriedade que é familiar para nós. Então, acho que nenhum de nós estranha que isso aqui seja usado como axioma. Lembrando que quando você está escolhendo os axiomas para um sistema, você já tem uma ideia intuitiva de que propriedades aqueles objetos têm.
E é bem razoável assumir que isso aqui é verdadeiro para todos os inteiros. Então, esse será o primeiro axioma. O segundo axioma, ele se refere à existência do número zero. Então, ele basicamente vai dizer assim, existe um certo número, que ele vai ser chamado de neutro aditivo ou de zero, e simbolizado por esse símbolo daqui, e que ele vai ter como propriedade que, para todo inteiro, A mais zero é igual a A. Isso vai valer para qualquer inteiro A. Então, a gente tem um axioma que diz que zero existe e que o zero tem como propriedade de que A mais zero sempre dá A. Repare que esse axioma ele é chamado de existência do neutro aditivo à esquerda, porque ele diz que o zero serve como neutro aditivo quando somado à esquerda do elemento. Eu sei que A mais zero é A. Mas nesse momento eu não sei quanto, eu não tenho como dizer que zero mais A é igual a A. O axioma não fala disso. O axioma fala que A mais zero é igual a A. E qual é o axioma A3? O axioma A3, ele se refere à existência do inverso aditivo. É a ideia de que para todo número inteiro existe um outro que é o inverso dele, que se eu somar os dois, o resultado dá zero. Então, por exemplo, o número 5, o inverso dele é o menos 5. Se eu somar 5 com menos 5, dá zero. Então, como é que isso é expresso no axioma? O axioma diz o quê? Que todo número inteiro A, então A está fixado, para todo número inteiro A equação A mais x igual a zero, ela vai admitir uma única solução inteira. E o que a gente espera é que essa solução seja o que nós vamos chamar de o oposto de A, ou inverso aditivo de A. E que todo mundo sabe que se simboliza como menos A. Então, como o menos A é a raiz dessa equação, você admite, o axioma diz que existe, você pode também dizer que o axioma 3 diz que A mais menos A é igual a zero. Então, isso daqui é consequência do axioma 3. E o axioma A4, ele é a comutatividade da soma. O que ele diz? Se eu somar dois inteiros, não importa a ordem com que a soma é feita. O resultado vai ser sempre o mesmo. Tá? Então, esses são os 4 axiomas da soma. Como se espera de um axioma, eles são sempre intuitivamente óbvios. Eu acho que nenhum de nós aqui duvidaria de nenhuma dessas 4 afirmações. Então, são axiomas razoáveis. Bom, nós já vimos quais são os conceitos primitivos do nosso sistema axiomático e já temos 4 axiomas para a soma. Então, nós já estamos em condições de demonstrar a nossa primeira proposição. Então, reparem a filosofia do método axiomático. Até agora, nós temos essas 4 afirmações. Aqui são os 4 axiomas, aqui descritos de maneira um pouco resumida. E é importante observar que todo o nosso conhecimento tem que ser derivado do que está explícito nesses 4 axiomas. Então, todo mundo aqui sabe que 0 mais A sempre dá A. Porém, eu não posso usar essa afirmação porque eu não tenho nenhum axioma que me diga que 0 mais A é igual a A. Eu até tenho um axioma que diz que A mais 0 é igual a A. Mas não é a mesma coisa que 0 mais A é igual a A. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que demonstrar que 0 mais A é igual a A. E como é que isso pode ser feito? Essencialmente, é você combinar o segundo axioma com o quarto axioma. Porque o quarto axioma diz que você pode trocar a ordem da soma. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o 0 mais A, reescrever como sendo A mais 0, e depois, que isso foi reescrito como A mais 0, você vai usar o segundo axioma e escrever isso aqui como sendo A. Então, como é que fica a demonstração escrita? Pelo axioma 4, temos que 0 mais A é A mais 0. E pelo axioma 2, vale que esse A mais 0 aqui, ele é A. Então, 0 mais A é igual a A. Então, isso termina a demonstração da proposição 1. Nós até podemos colocar, para ficar bonitinho, escrever aquelas célebres 3 letrinhas que indicam vitória. QED.
Em termos de... Às vezes, você quer simplificar, principalmente no quadro negro, e às vezes nós vamos fazer desse jeito. Nós vamos escrever uma demonstração desse tipo como assim: 0 mais A igual a mais 0. Aí eu coloquei aqui A4 para dizer que eu estou aplicando A4. E A mais L igual a A porque eu estou aplicando A2. Tá? Isso aqui não é costume você fazer isso em livros, na linguagem escrita. Porém, é uma abreviação muito interessante para você fazer em aula. Então, eu vou usá-la bastante.